Olá, bom dia, tudo bom? Meu nome é Débora, eu sou dentista, tenho 4 pós-graduações em tomografia computadorizada, ressonância magnética, estratégia de saúde pública, com foco em estratégia de saúde da família, e também sou fisioterapeuta da disfunção temporomandibular pela Face Minas. Estou concluindo outras 2 especializações, odontopediatria e odontologista. Assim, tenho estudado bastante. Eu acho uma forma de aprender, né? É também ensinar. Então, assim, eu vou estudar aqui com vocês, eu vou fazer uma leitura inicial de alguns livros que eu tenho, sempre com foco mais voltado para a minha área, né? Como eu sou dentista, então voltada para essa área de odontologia. E aí, nós vamos fazer primeiro uma leitura passiva, né? Uma leitura só, né? Uma introdução. Depois, nós vamos fazer, no caso, uma leitura ativa. Nós vamos comentar, né, aquilo que nós lemos aqui. Ao final, no caso de todas as aulas, é quando nós finalizarmos, no caso, a leitura de alguns livros que eu tenho aqui, aí eu vou colocar as referências bibliográficas para vocês. É isso. Nós vamos iniciar, como eu falei, eu vou fazer uma leitura, né, sobre microbiologia, imunologia geral, em odontologia, no caso, voltada para a odontologia, né. Aí eu vou ler aqui. Primeiro uma leitura, né, passiva, como eu falei inicialmente, vamos fazer uma leitura introdutória, depois nós vamos nos aprofundar mais. Microbiologia e imunologia geral. Em odontologia, sim, seres humanos não evoluíram independentemente de outras formas de vida, né? Em particular, mantemos uma relação íntima e dinâmica com os micro-organismos, que compõem, né, as superfícies expostas do corpo, e também com aqueles que causam patologias. Como é que funciona? Eu sei que eu falei que seria só uma introdução, né? Seria uma leitura inicialmente passiva, mas de vez em quando eu vou dar uma pinceladinha, né, de alguma coisa para a gente pensar. O corpo humano ele possui, em sua grande maioria, micro-organismos que colonizam a pele, a boca, o trato digestório, o reprodutor, né? Poucas regiões do corpo, né, do organismo, não apresentam micro-organismos, como a laringe, o cérebro e os órgãos internos. Os microbiomas, eles são distintos uns dos outros, apesar de da frequente transferência de organismos entre locais colonizados. A sua composição característica, né, se deve a diferenças significativas nas propriedades biológicas, físicas do habitat e físicas do habitat. Dessa forma, né, há uma forte interação do homem com os micro-organismos, desde o nascimento até a morte do ser humano, né? Sobretudo, né, há uma grande variedade de micro-organismos sobre o corpo humano e no seu interior, que faz parte da nossa microbiota, né? Normal de qualquer organismo. A microbiota ela pode ser, no caso, classificada em residente ou indígena, né? Transitória ou adventícia e suplementar. A microbiota residente humana não existe passivamente em um local, mas contribui ativamente, né, para a manutenção da saúde do ser humano, promovendo o desenvolvimento fisiológico normal do indivíduo, né, e excluindo micro-organismos que são exógenos, frequentemente patogênicos. É representada, né, por um grupo de micro-organismos encontrados em uma determinada área, idade, né? E quando sofre alguma alteração, o que acontece? A microbiota prontamente se recompõe. Em cada local do organismo há uma microbiota específica em decorrência de fatores fisiológicos adequados, como, né, temperatura, umidade, fatores nutricionais e mecanismos de aderência. Como no caso exemplo, nós podemos citar, né, Staphylococcus epidermidis na pele, lactobacillus na mucosa vaginal da mulher adulta, né,
e Streptococcus A ou alfa hemolíticos na orofaringe. Então, assim, foi uma introduçãozinha sobre microbiologia e imunologia geral em odontologia. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre genética em odontologia. Vai ser uma introduçãozinha, como eu falei, né? Depois nós vamos aprofundar em cada um desses assuntos. A genética é parte da biologia que estuda, é a parte da biologia, na verdade, né? Que estuda a transmissão de características hereditárias nos indivíduos e a maneira como esse aspecto é organizado e assegurado pelo organismo, né? A genética também é definida como o estudo da herança, desde a distribuição das doenças humanas nas famílias até a compreensão do material genético observado em nossos cromossomos. A herança causa semelhança entre indivíduos, entre irmãos, né? Pais e filhos. No entanto, também pode ser conceituada como estudo da variação, sendo a causa também, além das semelhanças, também das diferenças entre esses indivíduos, né? Entre os indivíduos. Dessa maneira, a genética ela discute e ela vai explicar, né, as razões e os mecanismos que interferem tanto nas semelhanças quanto nas diferenças entre indivíduos aparentados ou não aparentados. Nós vamos discutir, né, sempre com enfoque voltado para os alunos de graduação em odontologia, dando ênfase à relação entre as duas grandes áreas do conhecimento. Será feita uma breve revisão da história da genética e da apresentação da relação entre a genética e a medicina, principalmente com a odontologia. Para a construção dessa relação, serão descritas as bases moleculares dos ácidos, né, nucleicos e as principais técnicas de análise de DNA desenvolvidas durante a história da genética. Quais são os objetivos da aprendizagem aqui? Conhecer os principais fatos da história da genética, né? E a relação dessa ciência com a medicina e com a odontologia. Compreender, no caso, como se dão os processos de mitose e meiose, né? Com suas fases específicas, entender de que maneira se organiza o DNA, o RNA e o genoma humano, além, né, dos processos de mutação e reparação do DNA. Como o quê? Transcrição, tradução e controle pós-traducional. Conhecer também as técnicas, né, básicas de análise do DNA. Então, como eu falei, foi uma introduçãozinha, né? Nós vamos falar um pouco sobre o quê? Genética. Na verdade, um pouco não, né? Vamos fazer uma introdução sobre genética. Odontologia, no caso, é bioquímica oral, patologia oral, farmacologia, fisiologia oral, e nós vamos também falar sobre microbiologia oral e imunologia geral, sempre voltada com foco em odontologia. É isso, como eu falei, foi uma introduçãozinha, né? Aí depois nós vamos nos aprofundar mais. Tchau. Até a próxima aula.